Ana. Vamos começar orando então. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo Sim. aqui. Tá tudo certo? Então tá bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos começar esse dia, Senhor, te rendendo toda a honra, toda a glória, todo o poder, Senhor, te agradecendo pela vida. Pai, porque isso é o que o Senhor nos dá e é o maior presente que a gente pode ter, é estar vivo, vivendo experiência, tendo pessoas importantes do nosso lado. Então nós consagramos a Ti, Senhor. Entendemos que somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos nesse corpo. Nós te agradecemos pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha nos dirigir, porque o Senhor é aquele que nos convence do pecado, o Senhor é aquele nosso amigo, conselheiro que está conosco em todo o tempo. E nós declaramos a nossa dependência de Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para que sejamos aqueles que ouvem o que o Espírito diz à igreja. Usa os meus lábios, Senhor, para ser as Tuas palavras, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor floresça, e que cada uma que está aqui, Senhor, e cada uma que vai assistir, Senhor, depois, que elas possam ter esta consciência e que os lábios delas, Senhor, sejam ungidos para falar do teu amor, da tua paz, da tua generosidade, da sua bondade. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, Senhor, tudo aquilo, a toda a insatisfação, Senhor, toda a inveja, toda a raiva, todo o ódio, Senhor. Tudo aquilo que tem afastado, Senhor, a tua presença, a tua direção, tira do nosso coração e nos dá um novo e bom coração, um coração segundo o seu coração, um coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de generosidade, que os dons do teu Espírito, Pai, que é o domínio próprio, que é a mansidão, Pai, seja a nossa melhor versão em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, Senhor, para que possamos fazer deste dia o melhor dia da nossa vida até então, pois o Senhor vai nos direcionar e nos dar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós sabemos disso porque somos filhas amadas, somos escolhidas, somos todas suas, Senhor. Te agradecemos, te louvamos por tudo. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós nos consagramos nessa manhã a Ti, Senhor. Visita o nosso coração, tira toda doença, toda dor, Senhor. Nós cremos no Teu poder e queremos viver conforme a Tua bondade e generosidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, maravilhosas. Bom dia para quem entrou agora. Desculpa demorar a abrir a sala, eu estava de olhinho fechado orando e aí eu me perdi aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, Ana. Bom dia. Vamos ler então o versículo? Os 20, o capítulo de hoje fala sobre o que é humildade e o que não é humildade, tá? Os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Bom, primeira coisa que eu tiro daqui é o poder da gratidão, né? Então, começar o seu dia do jeito que a gente está começando, acho que isso é o primeiro passo para a gente ter uma vida realmente abundante, colocando diante de Deus que Ele está no controle de tudo, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele criou todas as coisas. Então, tudo foi criado por Ele, você foi criado por Ele, tudo que você vive é criado por Ele, tem um propósito nele, porque nele, para Ele, nele são todas as coisas, tá? Segunda coisa que a gente percebe aqui, o que que eles falam? Eles adoraram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam fora as suas coroas diante do trono. O que que é a coroa? Coroa é aquilo que é a identidade dele. Quando você tem uma coroa, a primeira coisa que você vê alguém que tem uma coroa, o que que é? É uma rainha, é um rei, sim ou não? Tem uma autoridade nessa terra. Então, a primeira coisa que eles fazem
a primeira coisa que eles fazem é, antes de adorar, eles tiram a coroa deles. Eles tira deles aquilo que ele representa nessa terra. E a minha pergunta é: como muitas vezes você tem entrado diante do rei? Será que você tem tirado a sua coroa? Será que você tem entendido verdadeiramente que nós não somos nada sem ele? E é sobre isso que a Camila vem falar aqui nesse capítulo com relação à humildade, né? E aí fala: Tu, Senhor Deus, nosso, é meu, é seu, é da Juliana, é da Débora, é da Fabíola, é da Ingrid, é da Andressa, é da Thaís, é da Raquel. Ele é nosso. Fala assim: Ele é meu. Ele é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Isso, toma posse, porque ele é nosso. Por isso que ele começa a oração Pai Nosso. Eu não sou melhor que a Fabíola, eu não sou melhor que a Débora, eu não sou melhor do que ninguém. Ele é nosso. Do mesmo jeito que ele é meu, ele é seu. Do mesmo jeito que ele é meu, ele é, teoricamente, das pessoas que às vezes a gente olha e a gente fala: aquela ali é minha inimiga, ou que me magoou, ou que fez alguma coisa mal. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez no seu olhar você olha e acha: puxa, aquela pessoa é assim, ela é assado. Não, talvez, mas ele é meu e é dela. Aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te fez alguma coisa, ele também é dela. Então ele é nosso. Nós somos um com ele. Por isso que eles se prostram diante de Deus sem a coroa, sem a máscara. Qual que talvez é a máscara que você tem usado para se apresentar diante de Deus? Então, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória. Porque se eu tenho alguma coisa boa em mim, foi Ele que me deu. E aí é muito louco, né? Porque às vezes nos processos de coaching eu pergunto: e aí, como que é para você receber elogio? E a pessoa fala: eu fico sem graça. Sabe por que você fica sem graça? Porque você está achando que o elogio é sobre você e não é sobre você, é dele. Ele que te deu o dom e o talento. Entra no ego. Quando você entende que é dele, você recebe sim, tudo bem, no meu caso, né? Eu sou treinadora, eu estudei para isso, eu me preparei para isso. Eu recebo elogio pelo meu preparo, mas tudo que vem a mim não é meu, é dele, porque é ele através de mim. Então eu recebo o elogio com gratidão, mas eu devolvo para aquele que tudo é e que tudo fez e que é dono de todas as coisas. Nesse momento é como se eu tirasse a minha coroa e entregasse nas mãos dele e falasse: Senhor, aqui tá. Eu preciso de ti. Essa coroa não é minha, foi o Senhor que me deu e muito obrigado. Então, toda a glória, toda a honra e todo o poder, porque o poder está na mão dele, não está no meu poder. E a minha pergunta é: quantas vezes você acha que você está no controle de tudo? E é sobre isso que a gente vai falar, ó, da humildade. E por tua vontade, elas existem e foram criadas. Foi por minha vontade que eu virei treinadora? O querer e o efetuar vem dele. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando vem o sofrimento, quando não tem aceitação. Quando não tem aceitação, o que que você está fazendo? Você está sendo uma criança birrenta que quer que Deus faça as coisas do jeito que você quer, tinha que ser. Mas quem está no controle? Você confia mesmo nesse Deus? Você tem segurança mesmo nesse Deus a ponto de falar: Senhor, está aqui a minha coroa. Faça a tua vontade, faça o teu querer. Mesmo que eu ainda não veja com os meus olhos carnais que essa seja a melhor solução. Senhor, o que que eu tenho que aprender nisso para que eu seja mais forte? Mas eu sei que a tua vontade para mim ela é boa, perfeita e agradável, e eu sei e eu vivo isso e eu te agradeço independente do que eu estou olhando com os meus olhos. É transformador ou não é transformador olhar dessa forma? E aí vem a segurança, aí vem a paz, aí vem a plenitude, porque sai aquele peso de que eu estou no controle. Quem está no controle é ele. Por ele, para ele, nele são todas as coisas. Então, a humildade, muitas vezes, a gente acha que a pessoa ser humilde é aquela pessoa que fala manso, é aquela pessoa que não faz distinção de pessoas, é aquela pessoa que é mais sorridente, mas às vezes a pessoa humilde. Isso não é manifestação de humildade, isso é manifestação de educação, de generosidade.
Humildade é eu realmente saber que Ele está no controle. Humildade é eu realmente tirar o meu ego. Por isso que a Bíblia fala que eu diminua e o Senhor cresça. Porque tudo é ego. Por que que eu não quero ser criticada? Porque o meu ego não quer ser criticado. Por que que eu quero estar no controle? Porque o meu ego, ele quer que eu esteja no controle. O ego quer o tempo todo estar no controle. O ego é aquilo que te dói. Aqui tem uma parte que ela fala muito legal, né? Que eu quero até ler para vocês. Ela leu o livro, o nome é Humildade, a Beleza da Santidade, e foi escrito por Andrew Murray. E aí ele define humildade como o senso do completo nada ser, que vem quando vemos como Deus é verdadeiramente tudo, e no qual damos caminho a Deus por ser tudo. Ou seja, eu e você não somos nada. Como você se sente quando eu falo que você não é nada? Confortável ou desconfortável? Eu não sou nada, porque tudo vem dele. Eu sou simplesmente um fluxo dele. Quem me acompanha aqui normalmente vê as minhas orações iniciais pedindo, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. É o ego que faz você ficar se comparando. É o ego que faz você não deixar fluir sua verdadeira identidade porque você quer aparecer. Você quer muitas vezes ser melhor do que o outro. É o ego que faz todas essas coisas. Agora, quando eu entendo o senso completo de que ele é em mim, não é mais sobre mim, é sobre ele. E aí o ego. Por isso que o ego não gosta de fazer, de abrir mão disso. No mundo, a gente é ensinado que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ser o mais competitivo, que a gente tem que ser o melhor profissional, que a gente tem que ser o melhor. A gente tem que sim ser o melhor, mas entendendo que tudo que vem, vem dele. E é ele que nos capacita, é ele que nos ensina, é ele que abriu a porta, é ele que nos dá a coroa. E se ele tirar a coroa, é ele que tira a coroa, porque ele sabe o que é melhor pra gente. Ele é que tenta comandar todas as nossas decisões. É o ego que se ofende, é o ego que precisa explicar para todos que seu erro não foi tão grande. O ego nos faz mentir para esconder as coisas, porque quer nos proteger. O ego que nos faz pensar que somos muito inteligentes, muito bons, muito competentes, muito capazes, muito independentes. É o ego que diz ao seu ouvido como você merece ser tratado. Ele é a máquina produtora de manifestações da falta de humildade, ou melhor, do orgulho. É ele que nos faz tentar viver apenas uma vida de realização das nossas necessidades e projetos pessoais, esquecendo que nada somos. O que que eu tenho que fazer, Ana? Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que pegar o copo daquilo que eu sou e eu tenho que esvaziar e deixar o eterno ser através de mim. Todas as vezes, normalmente eu falo, Senhor, eu quero me esvaziar, que o Senhor me encha, que eu seja um. Tira de mim todas as minhas crenças, tira de mim todos os meus achismos e faça a tua vontade através da minha vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Limpa-nos, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que te separa de nós. Cara, quando você entende que você é um com ele habita em você e que tudo que está acontecendo na sua vida vai cooperar para o seu bem. Se você virar esse drive e começar a agradecer por tudo, você vai virar a sua vida da perna para o ar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas para isso você precisa abrir mão dos seus achismos, dos seus egos, das suas necessidades de aprovação, porque você já foi aprovado. Quando você entende que todo o bem que você recebeu não foi, por exemplo, a Débora me deu uma pulseira. A Débora que está aqui, ela é minha mentorada, ela me deu uma pulseira. Quando você entende que aquela pulseira não foi a Débora, foi o Eterno que deu através da Débora, você começa a entender que tudo que você tem
Veio através do eterno, através de alguém, e nós somos só isso, fluxo. Por isso que a cruz é na vertical e na horizontal. Eu recebo do eterno e eu compartilho. Quanto mais eu entendo que vem tudo dele e que eu sou só um instrumento, mais você vive em plenitude. É menos ego e mais alegria por ser usado por ele. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão quietinha. Tá Vocês estão me fazendo ouvindo? muito sentido. Muito. Tá fazendo sentido sim, Ana. É que eu acho que ninguém tá com a cara boa. Vai chegando o fim de semana, fica todo mundo mais cansado. É porque ali fica quietinho, eu não sei o que eu fiz aqui, que eu não tô me vendo, tá parecendo que eu, sei lá, tá tudo meio bagunçado aqui. Mas é entender justamente sobre isso. Aonde está manifestando o meu ego? E todas as vezes que você sente dor por não aceitação, quem que tá ali? O ego, o orgulho, querendo dizer que você que é bom, você que é. Essa semana mesmo, eu dei eu estou num processo aí na Febracis também, né, de crescimento. E é muito difícil, porque eu sou uma boa comunicadora, eu sei quem eu sou. Mas quando vem um feedback negativo, eu, como uma boa conforme que não gosta de errar, a primeira coisa vai doer, o ego grita. Mas o que que eu fiz? Peguei o feedback negativo, falei, obrigado, Jesus, vou aprender, o que que eu posso aprender, vou me preparar melhor para que isso não aconteça. Mas quem que sentiu a dor? O ego. Quem sou eu, gente? Tô aprendendo agora, não, nem, imagina, nem sonhava que um dia eu seria treinadora Febracis. E apesar de ser treinadora, eu tô aqui abrindo a minha vulnerabilidade para vocês. Eu sou uma boa comunicadora, vou fazer uma palestra e tive um feedback negativo. Se fosse a Ana de antigamente, ia chorar 2, 3 dias. Mas todo feedback negativo é o meu ponto de desenvolvimento. Todo feedback, é lógico que tem feedbacks e feedbacks, né? Você precisa avaliar se realmente é um feedback que vale a pena você trabalhar nele. Mas olha como o ego se manifesta. Você acha que se eu tivesse com o ego inflamado, eu ia contar isso para vocês? Nossa, mas o que elas vão pensar de mim? Imagina, eu sou treinadora Febracis, eu sou autoridade, vou falar que eu tive um feedback negativo, como que vai ser isso? Não é sobre mim, é sobre ele. Eu estou me preparando para ele. Do mesmo jeito, eu toco na vida de vocês quando eu tô aqui falando com vocês, sim ou não? Então, quanto mais eu me preparar, mais eu vou poder transbordar. E eu preciso ser humilde, eu preciso aprender o tempo todo. E humildade não é falar manso, porque isso a titia Ana não é muito falar mansa, não. Humildade, humildade é justamente você se colocar no lugar que você precisa aprender em toda e qualquer situação. E nada é sobre mim, tudo é sobre ele. E o Ana, exercício. Fala, Andressa. isso entra também um pouco naquilo que a gente já falou esses dias, sobre que o orgulho precede a queda, né? E se você não tiver essa humildade de reconhecer que, não, o feedback foi negativo, de fato tem alguma coisa que eu preciso melhorar, algum ponto, se você não reconhecer isso e falar: "Nossa, que absurdo, imagina, eu sou maravilhosa, eu sou treinadora Febracis", aí também é um passo para que você comece a cair, né, porque você não consegue reconhecer quando alguém que está acima ou que tem um pouco mais de conhecimento que você, te dá um feedback que pode te ajudar também, né. Perfeito, com certeza. E o meu natural, Andressa, antes da jornada, o que seria? Pedir as contas. Esse seria o meu natural. Eu É, pensei que era só falar que não, que eu sou boa, foi não, ótimo. eu era tão assim, me doía. E não era que eu achava que não. Mas me doía tanto receber, mas era tanta dor que eu fugia da situação, entendeu? Então, como a minha mãe foi muito crítica na minha vida, e doía muito tudo que ela criticava, porque eu sempre fui a melhor aluna, eu sempre tive escolas particulares, porque ganhei bolsa, então eu me esforçava muito para ser muito boa, porque eu não tinha dinheiro, então eu teria que ser muito boa, era essa a minha crença. Então, quando eu recebia um feedback negativo ou qualquer coisa negativa, eu fugia da situação, porque a dor era tão grande. E aí batia no orgulho, nossa, como eu era orgulhosa, entendeu? Mas era um escape da dor.
Então, hoje, para mim, eu peço feedback. Eu peço feedback desde o treinador que está lá me assistindo até o menino do som. Todas as vezes que eu vou no palco, no final eu pergunto: "E aí, gente, como que foi?" Não é para eu ser elogiada, eu quero saber o feedback para eu poder melhorar. Mas isso eu construí na jornada, porque eu entendi que quanto mais eu tiver esse retorno, para mim é ouro, porque daí melhor eu vou me preparar. Só que essa não era a Ana natural. A Ana natural tinha pedido as contas, literalmente, para não sentir isso de novo, porque me dói muito, porque volta lá, lembra? Volta lá nas feridas. É. Então, o que que eu faço? Dói, eu sinto medo, mas eu não deixo o meu vício emocional se manifestar. Controla, né? Por quê? Porque eu entendi que eu funciono assim. Por isso que o autoconhecimento é a base de tudo. Você se autoconhece. Eu já sei que eu funciono assim, eu já sei que a crítica para mim é algo que é pesado. E se eu ficar fugindo disso, eu não vou resolver. Então hoje eu vou lá e assumo. Eu falo: "E aí, como que foi? O que que eu posso melhorar? Aonde que eu posso ir?" Dói? Dói. A dor é real, mas o sofrimento é uma decisão. Eu vou ficar o resto do dia sofrendo por causa disso? Eu vou deixar de fazer o que o Eterno pediu para eu fazer, porque não é sobre mim, é sobre ele. Cada vez que eu estou dando uma palestra, ou cada vez que eu estou em cima de um palco, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o que ele faz na vida de vocês. A nossa intenção sempre é de transformação, de trazer consciência. Por que que eu tô me colocando vulnerável aqui? Para vocês entenderem que a gente sente. E é natural, e vai sentir. Mas a dor é real e o sofrimento é uma decisão. 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com aquilo que me acontece. Então, essa questão do ego, de se esvaziar, de perceber aonde eu tô tendo dor, com certeza, é o ego, por trás tem o orgulho. E por trás do orgulho tem alguma dor. Nossa, Ana, você tá falando assim, tô me identificando bastante, que eu também tive uma mãe muito crítica, sabe? Uhum, E eu converso com todo mundo à minha volta, né? Com os técnicos aqui, até com os enfermeiros que trabalham comigo. Eu pergunto, né? O que que você tá achando? Como que foi? Da minha pessoa, assim, sabe? Assim, não para me ficar feliz pelo que eles estão falando, não, para exatamente procurar melhorar. Que nem feedback, quando até a minha liderança me dá, eu procuro mudar, procuro evoluir, para não voltar mais nesse assunto, sabe? Mas eu sim. sempre gosto de receber um feedback, ó, não foi legal isso, não foi legal aquilo, aí eu vou procuro melhorar. E entendendo que não é sobre nós, é sobre ele, é por ser mais parecida com ele. Então, essa dor que vem é o puro ego. Por isso que a oração é: Senhor, me esvazia, limpa o meu coração, tira de mim que não seja eu, mas seja o Senhor. Ser enfermeira, não é isso, Thaís? Eu sou. Enfermeira, imagina. Imagina o tanto de Deus que tem dentro da Thaís para ser enfermeira. Você tem noção? É muito amor, gente. Para ser enfermeiro, eu acho que para ser enfermeiro é muito amor. Tem que limpar a pessoa, tem que dar banho. Uma pessoa que às vezes você nunca viu, não conhece. É muito amor. Então, quanto mais eu me esvazio, mais amor eu tenho em fazer tudo. É se olhar e perceber aonde que eu não estou manifestando o total do amor que eu deveria manifestar. Aonde o meu ego está me impedindo de manifestar esse amor. Aonde que a falta de humildade está me impedindo de manifestar esse amor? Por isso que quando eles foram prostrar diante de Deus, eles tiraram a coroa. Eu tiro a minha capa de treinadora, eu tiro a minha capa de enfermeira, eu tiro a minha capa de empresária. E ali eu falo: Senhor, eu vim aqui para te adorar, porque eu sei que tudo vem de ti e tudo é para ti. Não é sobre mim, é sobre você. E aí fica fácil você perdoar, porque se não é sobre. Por que que eu não perdoo? Eu não perdoo por causa do ego, sim ou não? Sim.
Se eu sou uma com ele, ele é uma com um, e ele é amor puro e ele já me perdoou, o que que eu tenho que fazer? Se é ele, ele já perdoou, tá perdoado, está feito. Se eu sou uma com ele e ele decidiu habitar em mim, eu já sou amada, está feito. Se eu sou uma com ele e ele já decidiu me capacitar, está feito, eu já estou capacitada, porque não sou eu, é ele é a fonte de toda sabedoria. Quanto mais eu me conecto com ele, mais eu me encho do amor, ele é amor. Quanto mais eu me encho do amor, menos julgamento, menos preconceito, mais humanidade. Eu consigo olhar o outro com humanidade. Poxa, o outro me feriu, tá? Por que que ele me feriu? Ele me feriu porque ele tem feridas. O ferido fere, o curado cura. Se eu sou curada, cara, eu te perdoo, tá tudo bem. Vem aqui comigo. Eu vou te curar. Eu vou orar por você. Eu vou abençoar a sua vida. Jesus fala: se te der um tapa de um lado da cara, dá o outro. Por quê? Porque ele ama quem deu tapa na cara. Será que você consegue amar as pessoas que têm te dado tapa na cara? Porque se você não consegue amar, o que que é isso? Ego e orgulho. Se você não consegue perdoar, ego e orgulho, ainda está em você, está pensando que é sobre o seu umbigo, e na verdade, nós somos um com ele. O amor habita em nós. Quanto mais eu me encho desse amor, mais livre eu sou, porque foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Por isso que tem algumas vertentes da igreja que eu não consigo me conectar mais, quando eu entendi que eu e meu pai somos um. E ele é amor puro. Então, eu não tenho preconceito, eu, eu luto pelas causas das minorias, busco cuidar do órfão, busco fazer doação, independente de quem seja, porque eu entendo que eu e ele somos um e eu sou o fluxo do amor dele em quem se conectar comigo. Essa é a minha oração todos os dias, Senhor. Que quem se conectar comigo, que eu possa ser luz na vida das pessoas. Consigo fazer isso o tempo todo? Não consigo, não sou perfeita. Mas essa é a minha oração, que eu diminua e o Senhor cresça. E que quem se conectar comigo, que essa pessoa receba a luz da minha vida. Fez sentido, meus amores? Muito. Muito, nossa, e muitas E coisas aqui. O é exercício. engraçado. Pode falar, Debbie. É assim, quanto mais você vai entrando na jornada, mais você vai vendo que você tem, que a gente vai ter, que a gente não, que quanto mais eu entro na jornada, mais eu sinto que eu tenho muito orgulho, ego. E ontem eu tava lá, né? Eu tava lá no resort, aí mandaram mensagem para mim, falando de uma confusão que teve, de um dia que dessa folga que eu estava, e que a enfermeira não teve cobertura. E E aí começaram a falar sobre, de novo, sobre hora extra, aí eu comecei a pensar, nossa, mas que a diretora nova, que ela tá pensando? Aí já começou as narrativas internas, né? Será que ela não sabe que eu sou boa o suficiente, que eu não sou de faltar, nunca faltei, eu tô 20 anos já na profissão, aí começa aquela coisa de eu. Aí começa, porque eu que ficava no plantão administrativo na época do Covid, porque aí eu deitava no avião. Aí eu falei, Senhor, não é isso que eu quero. Me coloca mais perante ti, Pai. Me moe esse meu orgulho. Mostra que eu tô cada vez mais entrando na sua plenitude. Aí pedindo para Deus, aí daqui a pouco começou um passageiro passar mal. Já teve acontecido isso, né? Aí perguntou se tinha médico lá, aí não apareceu o médico. Aí depois perguntou se tinha alguém da área da saúde, aí eu levantei, né? Aí fui, atendi, aí o médico apareceu. Depois, quando eu levantei, ele apareceu. Aí fui, fiz, né? O paciente teve uma convulsão, coloquei oxigênio, enfim. Aí era estrangeiro, a comissária de bordo estava falando tudo comigo. Ele me agradeceu, estabilizamos ele. Aí quando eu sentei novamente, ele falou: Tá vendo? É isso que eu quero de ti. É isso, é o servir. Entendeu? É o servir. Então foi bem no momento em que eu pedi para ele, eu falei, Senhor, mói meu orgulho, que eu sei que o que eu tô pensando em relação a isso é orgulho. Eu tô querendo que, ai, porque eu sou boa. Por que tá colocando a menina que é da comissão, começou agora, não entende sobre gestão e aí eu comecei, Senhor,
como eu e não imaginava que eu era tão orgulhosa. Eu achava que eu era humilde. Aquilo mesmo que você falou, pelo fato, eu sou boazinha, eu sou uma pessoa servidora, mas eu sou orgulhosa sim. Eu tenho muito ainda ego dentro de mim, eu tenho muito orgulho dentro de mim. E eu tô pedindo para Deus para moer isso. Perfeito. É isso mesmo. O diálogo interno é onde mais a gente percebe o nosso ego. O que eu posso fazer, Ana, para diminuir esse ego? O exercício aqui é justamente você sentar com coragem, humildade e verdade e descrever, né? Quais são, o que você acha de você? O que que tanto a gente faz o eu sou positivo para fortalecer a sua identidade, mas nesse momento é entender o que esse eu sou tá fazendo você se inflamar, né? E ver onde tem altivez, onde tem incredulidade, onde tem desobediência, aonde tem vitimismo, aonde tem mimizenta. Não, não tá do jeito que eu quero. Então, é, entende? Começar a se olhar e perceber ali aonde não tem aceitação, aonde você não está sendo realmente deixando o todo ser através de você, aonde você ainda falta perdão, aonde está esse ego. Então, descrever e colocar ali para trazer essa consciência para você, tá? O que que o ego tem dito sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, aonde você está manifestando preconceito, aonde você está se sentindo melhor do que o outro. Então, trazer essa consciência. E outra coisa que não está aqui, mas que eu aconselho vocês a fazerem, é meditação. A meditação, você tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Você não é os seus pensamentos. Então, você vê o diálogo interno como que ele é forte. Ele bagunça você. Então, como que eu vou fazer para não deixar o meu diálogo interno ficar viajando na maionese? Através da meditação. A meditação é a ferramenta, é a ginástica. Igual como você faz ginástica para ficar forte, você faz ginástica para sua mente ficar forte. Porque através da meditação, tu não fala, não consigo meditar, não consigo parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Meditar é eu me conectar. Então, aqui, ó. Respiro, percebo minha respiração, percebo o ar entrando nas minhas narinas, percebo o meu pulmão abrindo e fechando. E tô aqui, percebendo. Daqui a pouco eu penso na conta que eu tenho que pagar ou no fulano que eu não falei. Ao invés de eu já abrir o olho e já ir para lá, eu volto de novo. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. E volto de novo para perceber a minha respiração. Daqui a pouco vem outro pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. E volto de novo. É esse o exercício da meditação. Isso vai te dar um poder entre o que você pensa e como você reage. E é esse o músculo que a gente precisa treinar. De estar centrado, de estar buscar dentro de você, se encontrar dentro de você, porque toda a sabedoria está dentro de você. Então, quando as coisas acontecerem, você não reagir plenamente, você ter esse músculo desse tempo entre o pensamento e a reação. Fez sentido, meninas? Muito. Você vai começar a perceber, beleza? Vamos orar então? Meu Senhor e Pai, hoje eu abro meu coração para te agradecer por teres aberto meus olhos para eu conhecer a verdade sobre a humildade e sobre o poder destruidor do ego na minha vida. Eu hoje decidi iniciar um processo de me esvaziar de todo orgulho que existe em mim. E quero te pedir perdão por todas as vezes que alimentei diálogos dentro de mim em que me considerei alguém suficiente em mim mesmo, independente do Senhor. Diálogos que não me deixaram enxergar o quanto sou pequeno e o quanto preciso de ti, Pai. Eu clamo hoje pela tua graça e pelo teu amor sobre mim, para que todos os dias da minha vida eu possa lembrar que eu não sou nada sem ti e que tudo o que preciso na minha vida é te agradecer. Eu te amo e já te agradeço pelo teu agir e pela nova história de uma vida de humildade que eu vou construir para glorificar o teu nome enquanto eu viver. Uau! Vamos orar então? Vou desligar aqui meu mudo para vocês orarem um pouquinho.
Amém. Amém, amém. Se vocês já terminaram de orar, fala amém aí, para eu saber que vocês acabaram, tá bom? Amém. 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 Que bom, Fabiola. Amém. Glória a Deus. Que bom, meninas. Obrigado por mais esse dia. É muito gostoso começar o dia com todas vocês. Eu sou muito grata por esse momento e espero encontrá-las em Santo André mais vezes ou em Guarulhos e que vocês possam fazer do dia de hoje o melhor dia da vida de vocês até então. Vocês possam olhar para vocês, fazer o exercício e perceber quando é o ego que está com o diálogo interno. Lembrando que todo momento que isso acontecer, é só você tirar a sua coroa e se colocar diante de Deus e adorar Ele, agradecer Ele por toda e qualquer circunstância. Que com certeza, com esse caminho, vocês vão viver o melhor dia da sua vida até então. Porque Ele é bom, Ele é perfeito e Ele é agradável. Tá bom? Beijo grande e até amanhã. Beijo. Eu, Até eu amanhã. entro, mas amanhã é a Thalita. Pode falar. Não, eu só falei um beijo e até amanhã. Alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar? Eu nem perguntei, desculpa. Então tá bom, vou encerrar, tá? Beijo, beijo, bom dia para vocês. Beijo, meninas. Bom dia para vocês também.